Olá! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça numa pergunta que, no fundo, define a nossa vida: confiança. Onde é que você ancora a sua vida? Em que ou em quem você realmente joga todo o peso das suas esperanças e da sua segurança? Vamos investigar isso juntos. Para a gente começar, vamos viajar lá para 1912. Pensa no Titanic. Aquilo não era só um navio, né? Era a confiança humana transformada em aço. Um verdadeiro palácio flutuante, o suprassumo da tecnologia da época. Era como se o mundo estivesse gritando: olha só, a gente conseguiu domar a natureza. A confiança naquilo ali era total. E aí, o impensável aconteceu. O que era inafundável foi para o fundo do mar. E essa história mexe com a gente até hoje, porque, convenhamos, todo mundo tem seus próprios icebergs. Uma crise financeira, um diagnóstico que te tira o chão, um relacionamento que acaba. São aqueles momentos em que as coisas que a gente achava que eram rocha pura começam a tremer. A grande questão que o Titanic nos deixa é: quando o nosso mundo vira de cabeça para baixo, o que é que segura a gente de pé? Onde está a nossa âncora de verdade? Para a gente não se perder nessa conversa, preparei um roteiro. Vamos começar com essa ideia do inafundável que afunda. Depois, a gente vai ver que existem basicamente dois caminhos para o nosso coração. Daí, vamos explorar duas imagens muito fortes, o arbusto e a árvore. Vamos entender o perigo dos ídolos e, para fechar, descobrir o que é ser plantado para dar fruto. Pois é, assim como o Titanic, muitas das nossas certezas podem se mostrar bem frágeis. Então vamos começar por aqui. Usando essa imagem poderosa, para a gente se perguntar, será que a gente não está confiando em coisas que, no fim das contas, também podem afundar? E para achar respostas, a gente vai buscar ajuda num lugar bem antigo, mas super atual: o profeta Jeremias. Ele viveu numa época de caos total e o que ele escreveu sobre confiança é de uma sabedoria que atravessa os séculos. A fonte que a gente está usando hoje mostra que Jeremias não estava dando só uma opinião, não. Ele estava fazendo um diagnóstico preciso do que acontece quando a gente bota nossa fé em coisas humanas, que, por natureza, falham. E agora a gente chega no coração da mensagem de Jeremias. Ele não apresenta um menu com várias opções. Para ele, a escolha é uma só. Uma encruzilhada que define tudo. Não existem vários caminhos, são só dois. E a origem dos dois é o mesmo lugar: o nosso coração. E o texto não alivia. O contraste é bem forte e direto. De um lado, a palavra maldito. Calma, isso não quer dizer ser azarado. Significa estar numa condição de fragilidade, de secura, sabe? E isso é consequência de uma escolha: botar a confiança final nas pessoas, em você mesmo, em líderes, em sistemas, e com isso se afastar de Deus. Do outro lado, bendito, ou seja, abençoado, pleno. Esse estado é de quem faz de Deus a sua confiança real, sua esperança mais profunda. Segundo Jeremias, essa escolha define a nossa vida. E para essa ideia não ficar só no abstrato, Jeremias faz uma coisa genial. Ele pinta um quadro com palavras. Ele nos dá duas imagens, duas metáforas muito fortes para a gente não só entender, mas sentir na pele o resultado de cada um desses caminhos. Primeiro, a imagem de quem confia no homem. Tenta imaginar a cena: um arbusto, mas não um arbusto qualquer, um arbustinho seco, solitário, retorcido no meio de um deserto de sal e pedra, um lugar onde nada cresce. A imagem já passa aquela sensação de isolamento, de uma luta sem fim, de esterilidade. Tá, mas o que isso significa na prática? Ser esse arbusto é viver exposto, sem proteção quando a tempestade vem. É estar, como diz o texto, espiritualmente cego. Ou seja, mesmo que algo bom aconteça, a pessoa nem percebe, não consegue absorver, porque está desconectada da fonte da vida. É viver num lugar que não te alimenta, que só te suga. No fim, confiar no que é frágil nos torna frágeis também. Agora respira fundo e vamos para outra imagem. O contraste é absurdo. A gente não está mais no deserto. Saímos daquele arbusto mirrado para encontrar uma árvore. E não uma árvore qualquer que brotou ali do nada. Uma que foi intencionalmente plantada no melhor lugar possível, do ladinho de um rio. Essa imagem mostra como é a vida de quem confia em Deus. As raízes dessa árvore não estão na superfície, esperando a chuva que talvez nem venha. Elas vão fundo, buscando alimento numa fonte que nunca acaba. É por isso que, mesmo que venha o ano da seca, a crise, a dificuldade, o calor da vida, a árvore não se abala. Ela não só sobrevive, ela continua firme, verdinha e dando fruto. A força dela não vem do que está acontecendo fora, mas da sua conexão lá dentro, com a fonte. Isso leva a gente para uma pergunta óbvia, né? Se a escolha é entre ser um arbusto seco e uma árvore cheia de vida, por que alguém escolheria o deserto? A resposta que a fonte nos dá aponta para um problema bem mais profundo.
uma palavrinha-chave para entender essa lógica: idolatria. E, segundo essa visão, idolatria não tem a ver com estátua de barro ou de madeira. É bem mais moderno e sutil que isso. Idolatria é quando a gente dá a nossa confiança máxima, a nossa esperança de felicidade e segurança para qualquer coisa que não seja Deus. Pode ser a nossa carreira, o sucesso, o dinheiro, a aprovação das pessoas, um relacionamento. É pegar uma coisa boa e transformar ela na coisa mais importante da sua vida. O lugar que só Deus deveria ocupar. E aqui está o pulo do gato do diagnóstico. A idolatria não é só um errinho bobo. Ela é a raiz daquela condição de maldição que Jeremias falou. É o ato de desviar o coração, de virar as costas para a fonte de vida. Quando a gente faz essa troca, a gente acaba buscando água em poço seco e o resultado é que a gente se torna igual àquele arbusto, seco e vulnerável no deserto. Ok, então a gente já entendeu o problema, a escolha entre os dois caminhos e a causa disso tudo, a idolatria. Mas e aí? Como é que alguém sai do caminho do arbusto e vira essa árvore que dá fruto? A parte final do nosso papo de hoje é sobre a solução, sobre como essa transformação acontece. O caminho descrito não depende da nossa força de vontade. Primeiro, a lei de Deus funciona como um espelho. Ela mostra pra gente que a gente falha, que a nossa tendência é criar ídolos. Aí entra o Evangelho, a boa notícia. Você não precisa consertar tudo sozinho. Pela graça, a gente é conectado a Cristo, que é aquele que confiou perfeitamente. O batismo, então, é como o ato de nos plantar junto à água que é a palavra de Deus. E por fim, o Espírito Santo age como essa água, alimentando e fortalecendo essa vida nova, dia após dia. E aqui está a grande virada de chave. A força para aguentar barra, para dar fruto no meio da seca, não vem de um esforço pessoal de confiar mais forte. Segundo essa visão, a força vem de uma posição, de estar conectado, pela graça, a uma fonte que nunca se esgota. O foco muda totalmente. A questão mais importante não é o que a árvore faz, mas sim onde ela está plantada. E com isso, a gente chega na nossa reflexão final, uma pergunta para você levar para casa. Depois de tudo isso, o que significa para você na prática, no seu dia a dia, no seu trabalho, na sua família, ser essa árvore plantada junto ao rio? Como essa confiança aparece quando o calor e a seca da vida real apertam? É uma pergunta que vale a pena pensar a respeito. Muito obrigado pela companhia e até a próxima.